Estadão Notícias. O Reino Unido tem um novo primeiro-ministro, que deverá tocar a saída dos países pertencentes à Grã-Bretanha da União Europeia. De estilo despojado e gafes, Boris Johnson já foi comparado a Donald Trump. Nascido nos Estados Unidos, a vida do conservador é recheada de polêmicas. Com o discurso de combate ao Partido Trabalhista, a ascensão do político foi comemorada também pelo presidente Jair Bolsonaro. Mas o que esperar do novo premier britânico? Eu sou Gustavo Lopes e este é o Estadão Notícias, que traz no programa de hoje um pouco da trajetória de Boris Johnson e a expectativa em relação ao Brasil, com as análises do pró-reitor do Centro Universitário Belas Artes e especialista em relações internacionais, Sidney Ferreira Leite. Estadão Notícias. Conheça o lado private da XP, que une a solidez financeira de uma marca global com o dinamismo de um family office. O resultado é uma experiência exclusiva, acompanhada dos melhores profissionais de investimentos do mercado e na gestão de grandes fortunas para preservação e aumento do seu patrimônio. Conte com serviços de gestão ativa de patrimônio. Por aqui, nossos profissionais traduzem temas econômicos relevantes para produtos de investimento, oferecem o acompanhamento necessário para montar uma estratégia de planejamento sucessório e consideram o cenário global como base. Acesse xpprivate.com.br. Estadão Notícias. O ex-prefeito de Londres e ex-chanceler britânico, Boris Johnson, foi escolhido pelo Partido Conservador o próximo primeiro-ministro do Reino Unido. O grande desafio será concluir a saída da Grã-Bretanha da União Europeia. Aliás, Boris Johnson sempre foi um entusiasta da ideia, tanto que percorreu a Inglaterra em um chamativo ônibus vermelho pedindo para a população deixar o bloco. Em seu primeiro discurso após a escolha, Johnson diz que vai terminar o processo do Brexit até dia 31 de outubro, que é a data limite para que isso aconteça. We are going to energize the country. We're going to get Brexit done on October the 31st. We're going to take advantage of all the opportunities that it will bring in a new spirit of can-do. O novo premier britânico disse ainda que vai unir o Reino Unido, derrotar os rivais do Partido Trabalhista e energizar a população. Boris Johnson é conhecido por suas caras, bocas, gafes e pelo seu cabelo loiro despenteado. Aliás, as polêmicas sempre estiveram presentes na vida do próximo primeiro-ministro. Em uma coluna assinada no The Telegraph, em dezembro de 2015, disse que o Reino Unido deveria negociar com o diabo e trabalhar com Vladimir Putin e Bashar al-Assad na Síria. Em 2016, a revista The Spectator promoveu um concurso de poesias ofensivas ao presidente turco Recep Erdogan. Boris Johnson ganhou com um poema que relacionava Erdogan a atos como masturbação e sexo com uma cabra. O presidente Jair Bolsonaro saudou o novo primeiro-ministro do Reino Unido pelo Twitter e disse para contar com o Brasil na busca por livre comércio, na promoção da prosperidade para os povos e na defesa da liberdade e da democracia. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, também o parabenizou pela vitória. Há uma curiosidade. Boris Johnson nasceu nos Estados Unidos. Ele manteve a dupla cidadania até 2016, quando abriu mão da norte-americana e passou a ser apenas inglês. Para saber mais sobre o novo primeiro-ministro do Reino Unido, conversamos com o pró-reitor do Centro Universitário Belas Artes e especialista em relações internacionais, Sidney Ferreira Leite. O grande desafio, talvez, para ele neste momento é concluir a saída da Grã-Bretanha da União Europeia. Ele prometeu fazer isso até o dia 31 de outubro, que é a data limite que se tem para fazer essa saída. É um desafio tanto, né? Já que a sua antecessora, Theresa May, não conseguiu, né, professor? É um grande desafio e talvez ele pegue aí uma conjuntura até mais favorável, não é?
de que a Theresa May pegou à época, porque ele vai encontrar um partido, mesmo com a vitória dele, não é? Ele vai encontrar um partido conservador hoje dividido, e a linha moderada, alinhada à estratégia da Theresa May, que foi, enfim, manter o Brexit, mas por intermédio de uma solução negociada, não é? Ponto a ponto, com as questões chaves, a questão da imigração, a questão comercial, a questão política, não é? Portanto, com uma transição, um projeto de transição, infelizmente ela não teve sucesso, não é? Com esse projeto, infelizmente, para o governo dela. O Boris Johnson já assume com as sucessivas, né, tentativas fracassadas da sua antecessora, e tem aí uma data, não é, colocada na frente. Eu penso que o primeiro desafio para que ele tenha êxito nesse desafio maior é unir o Partido Conservador em torno de uma estratégia, não é, que consiga levar a cabo a sua bandeira, não é, política, e, por um outro lado, não traga consequências, não é, desastrosas para o day after, não é, da saída do Reino Unido do acordo, não é, com a União Europeia. Ele foi um dos grandes entusiastas, inclusive ainda prefeito de Londres. Ele defendia muito a ideia do Brexit. Parece que agora o desejo dele, né, de estar à frente desse processo se concretizou, e isso deve ser feito até de uma forma mais tranquila, como o senhor falou, né, professor? Penso que sim, não é? Ele se sai muito bem como crítico, não é? Ele tem estratégias aí midiáticas, estridentes, que dão resultado, né? Ele teve uma trajetória política muito, muito rápida, se a gente levar em consideração o modelo, especialmente inglês, né? E em 2 momentos ele parece ter chegado no contexto correto, no tempo correto. Ele foi prefeito de Londres quando a cidade recebeu muitos investimentos por conta das Olimpíadas. Isso, sem dúvida, alavancou a gestão dele como prefeito. Lembrando que Londres, historicamente, é um reduto trabalhista. Ele rompeu, não é, também com essa tradição. E, em relação ao Brexit, ele se aproveitou de um grande descuido, de uma total incompreensão da conjuntura do então popular e primeiro-ministro com resultados econômicos bastante auspiciosos, que foi o David Cameron, né? E a vitória, né, da saída do que chamamos de Brexit foi apertadíssima, né? E baseada num grande desconhecimento do que significava, não é, o Brexit. Então, o Boris Johnson se valeu, não é, muito bem, esse é o mérito dele, não é, de aproveitar essa conjuntura de uma percepção, pelo menos de uma parte significativa, não é, do Reino Unido, dessa relação de perdas e ganhos em relação à União Europeia. O Boris Johnson, ele tem um discurso muito nacionalista de proteção do Reino Unido, e dentro do Partido Conservador parece que ele pertence a uma ala mais conservadora ainda. O que esperar do Boris Johnson aí à frente como premier, né, do Reino Unido, professor? Excelente pergunta, não é? A ascensão de Boris Johnson ao cargo de primeiro-ministro se dá num regime parlamentarista, né? Por mais que ele tenha posturas que fujam, não é, de um parâmetro, não é, estridentes, ele vai ter que negociar com esse parlamento, não é? Não há como, de alguma forma, se criar canais, janelas, né, de negociação com esse parlamento. Então, há uma tendência de moderação de algumas posições radicais que ele vem demonstrando uma vez, né, na oposição, mesmo dentro do seu partido, a então primeira-ministra Theresa May. Então, acho que nós teremos aí um Boris Johnson, né, um pouco diferente à frente desse cargo, né, do cargo máximo da política do Reino Unido. Então, tendo a crer, com base aí na ciência política,
que ele deve, né, criar canais de moderação, né, que levem inclusive ao mínimo de condições de governabilidade, não é? Porque o Partido Conservador não tem uma maioria tão significativa assim. Aliás, maioria conquistada por intermédio de aliança com um pequeno partido, não é? Então, acho que teremos aí um Boris Johnson não essencialmente diferente do que ele se apresenta até o dia de hoje, mas a partir de amanhã, não é, com o mínimo, não é, de construção de canais de negociação em torno de alguns consensos, né? Porque senão ele passa a ser uma aposta extremamente arriscada e com uma duração no poder, assim, com um prazo de validade muito curto. O estilo do Boris Johnson é, na sua opinião, professor, muito parecido com o de Donald Trump nos Estados Unidos e até com o nosso presidente Jair Bolsonaro aqui no Brasil? Sim, acho que você usou aí uma palavra importante, estilo, não é? Quando a gente fala de estilo, a gente está falando de forma, de como se constrói uma narrativa de relacionamento com seus eleitores, com seus opositores, com as forças políticas. Nesse aspecto, sim. Embora uma comparação entre Trump e Boris Johnson, deve-se levar em consideração que o Boris Johnson é uma figura que, embora tenha estratégias diferentes, ele está dentro do campo da tradição da política britânica, enquanto o Donald Trump é um outsider, né? Então, acho que essa diferença é grande. E, sem dúvida, estamos falando aí de uma conjuntura, de uma onda, que não é uma onda aleatória. Isso mostra que um segmento mais à direita, mais conservador, mais nacionalista, está, neste momento, conseguindo chegar ao eleitor, especialmente ao eleitor de classe média, muito mais do que os partidos de centro e os partidos de esquerda. Eu posso fazer um recorte muito claro da política britânica. Veja, qual é o grande partido de oposição ao Partido Conservador? É o Partido Trabalhista. Uhum. E o Partido Trabalhista, até o momento, não conseguiu forjar, elaborar, apresentar algo mais substancial em relação a essa agenda. O Partido Trabalhista, de alguma forma, perdeu uma oportunidade histórica de assumir, não é, aí a hegemonia nesse momento, não é, de transição que estamos assistindo na Europa, nos Estados Unidos e mesmo no Brasil, guardadas as devidas proporções. Mas esses partidos com o viés do Partido Trabalhista parecem-me não entender os cenários e não conseguir construir um discurso. Em relações internacionais, a gente usa muito essa palavra de substância capaz de um enfrentamento que leve, né, a uma vitória, pelo menos no momento. O presidente brasileiro Jair Bolsonaro parabenizou, né, Boris Johnson através do Twitter. Me chamou a atenção a frase que ele fala: conte com o Brasil na busca por um livre comércio. Só que quando a gente escuta falar do Boris Johnson, há uma proteção por parte dele muito grande em relação ao Reino Unido, a não ter tanta interferência globalista, vamos dizer assim. É possível, mesmo tendo uma mesma linha aí ideológica, Bolsonaro e Boris Johnson, pensar que pode haver acordos comerciais importantes entre Brasil e Inglaterra? Essa questão acho que é muito relevante para nós, né? Brasileiros. Veja, o Reino Unido vai precisar construir agora um novo elenco de parceiros que, de alguma forma, vão suprir, pelo menos nesse momento inicial, o que historicamente foi construído a partir da União Europeia, que, na sua base, é uma união aduaneira comercial. Nesse aspecto, abrem-se janelas de oportunidades, não é? Mas eu, ao contrário do nosso presidente, não usaria a expressão livre comércio. Tanto Trump quanto Boris Johnson não são defensores do livre comércio. De alguma forma, as relações internacionais vivem um mundo de ponta cabeça. Hoje, o grande defensor do livre comércio no ambiente internacional chama-se China. Não é? Se algum historiador do século
do início do século passado voltasse num túnel do tempo agora, ele não ia entender absolutamente nada. Estados Unidos e Reino Unido, que historicamente foram os grandes defensores do livre comércio, da abertura dos mares, não é, para o comércio, atualmente, nessa conjuntura, muito pelo contrário, né? O grande defensor do livre comércio é a China, é o governo chinês. Então, acho que essa expressão na mensagem de Twitter do nosso presidente é uma expressão muito equivocada, não é? Se fala, talvez pudesse se falar da construção de um acordo bilateral, não é? Mas se falar em livre comércio, né? Porque o livre comércio é um valor, é um pressuposto, que não faz parte do ateliê de estratégias que o Boris Johnson está apresentando, não é? Como plataforma política, muito pelo contrário. Perfeito. Bom, nós ouvimos o especialista em relações internacionais e pró-reitor do Centro Universitário Belas Artes de São Paulo, Sidney Ferreira Leite. Professor, muito obrigado mais uma vez pelas explicações e pela análise. Um grande abraço para o senhor. Um grande abraço, um forte abraço. Tchau. O Estadão Notícias desta quarta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Gustavo Lopes, e montagem de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. Mande seu comentário e sugestão para o e-mail podcast@estadão.com. Um abraço e até mais. Estadão Notícias.